Boa tarde, meu nome é Rafael Pinto. Bem-vindos a outra sessão da Bootcamp, do programa TIC Américas. Essa última sessão é uma sessão muito importante, um tema que muitos empreendedores em todas as Américas, né, todos os países da América Latina e Caribe, sempre tem um tema de finanças, como melhorar, como buscar ferramentas, como melhorar a projeção dos seus negócios na parte de finanças. Eu sou assessor estratégico da Young America's Business Trust, da YBT, que é uma organização internacional baseada em Washington, D.C., sem lucrativas, que trabalha em interação com a Organização dos Estados Americanos para promover o desenvolvimento social e econômico de jovens em todo o mundo. Enquanto a YBT constrói capacidade empreendedora para esses jovens e cria oportunidades para líderes empresariais, a comunidade YBT avança também nos objetivos globais e fortalece iniciativas lideradas por jovens para o desenvolvimento sustentável. Temos hoje com a gente um especialista, convidado, um conhecido da YBT também, o Rogério Bon, a quem eu vou apresentar normalmente em alguns minutos. Eu queria só um pouquinho explicar o programa TIC Américas para os empreendedores que estão conhecendo sobre esse programa pela primeira vez e teriam interesse em aplicar se inscrever seu projeto nesse programa. Essa sessão, então, faz parte do TIC Américas, que é um dos programas regionais implementados pela YBT para a América Latina e o Caribe, e que serve como uma aceleradora de negócios para jovens empreendedores em região. A TIC oferece capacitações e mentorias gratuitas, como esta, que vai estar agora, visibilidade internacional e acesso a capital semente para os vencedores. Esta é a 16ª programa e apresentamos esse ano 3 categorias. A primeira é a TIC Jalisco, que é mais focada para empreendedores no estado de Jalisco, no México. E as 2 outras categorias é onde você, como empreendedor brasileiro, pode participar. Eu vou explicar rapidamente esses dois coisas. O Ecodesafio 12.0, segundo ano que temos essa categoria, esse ano está promovendo uma nova visão do plástico e como contribui ao futuro sustentável na América Latina e o Caribe. No Ecodesafio, buscamos identificar soluções escaláveis e sustentáveis que permitirão à indústria e ao consumidor ir além do tradicional do plástico e construir um mundo no qual esse material não se transforme em... Tudo isso através da redução, reaproveitamento, reciclagem e reinvenção do mesmo. Esse programa, Ecodesafio, é desenvolvido e implementado em parceria com a empresa PepsiCo. Segunda categoria, onde você, brasileiro, pode se inscrever como empreendedor, né, no programa TIC Américas, se chama o Desafio Inovação, que é a inovação em ação respondendo à Covid-19. É uma competição regional que busca identificar, apoiar, promover e recomendar iniciativas de jovens que incorporam tecnologia e inovação nos modelos de negócios para apoiar o desenvolvimento comunitário dos grupos mais vulneráveis nos países da América Latina e do Caribe. E com uma ênfase especial na inclusão e do envolvimento direto com organizações de base. Esse programa está sendo desenvolvido e implementado em parceria com a Fundação Interamericana, que é baseada em Washington também, e a Secretaria da Cúpula das Américas da Organização dos Estados Americanos. Lembrando que essa sessão, então, foi organizada para treinar os empreendedores que participam do programa TIC Américas, mas lembrando que vocês, como empreendedores, têm até o dia 28 de fevereiro para entregar todos os seus materiais. Esse tema de finanças é um dos temas importantes nos seus documentos, materiais para entregar. Então, por isso que é importante, se podem assistir isso de novo, vai estar gravado na página do Bootcamp para vocês entenderem bem o tema. Temos várias sessões duras, português, espanhol e francês. Vocês podem entrar no site do Bootcamp, que a gente vai mostrar, e podem rever não só essa sessão, mas as outras sessões em vários idiomas também. Está sendo gravada essa sessão, está sendo transmitida do Facebook, da YBT. Teremos aqui, então, vamos apresentar o nosso convidado, o Rogério Bon, que é o cofundador do Think Global, e também um coach, um consultor e palestrante internacional.
O tema dessa sessão é como gerir melhor as finanças do sócio. Vamos ler sobre um pouco a trajetória do Rogério. Por favor, próximo slide. O Rogério é um profissional com ampla experiência na mão de congressos internacionais e missões acadêmico-empresariais. Como palestrante, ele também participou em eventos e workshops realizados em eventos internacionais em mais de 10 países. Rogério é administrador, engenheiro civil, mestre em administração, com ênfase em recursos humanos. Também é convidado em diversos programas de pós-graduação. Rogério é autor dos livros O Poder do Mentoring e Coaching, Networking e Empreendedorismo, RH na Veia, O Salto com a Liderança e autor do livro Destino Sucesso, sobre gestão de pequenos negócios. Ele também foi conselheiro de administração e vice-presidente da cooperativa de crédito Sicredi União Metropolitana. Rogério também atuou em vários projetos ligados à responsabilidade social empresarial, ONU e a OIT, convênio com o CFA. Ele também é no campo de sucessão empresarial, empresas familiares, finanças, planejamento estratégico e inovação. Já que o convidado, o Rogério, tem ampla experiência, muita experiência, bastante nesse tema de administração e finanças. Então, realmente é um prazer, um privilégio ter o Rogério com a gente novamente, sempre um grande apoiador e mentor também dos programas da TIC Américas. Bem-vindo, Rogério, pelo seu tempo, pelo compartilhar seu conhecimento e experiência com os empreendedores no Brasil e nas Américas. Bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos os amigos do IABIT. Realmente é uma alegria voltar a participar de um evento aqui com os jovens empreendedores das Américas. De fato, há muitos anos eu tenho participado de ações do IABIT, desde 2003, se não me falha a memória, 2002, 2003, quando eu era um jovem empreendedor. Hoje continuo sendo empreendedor, só jovem um pouco há mais tempo do que naquela época, né? Uma das coisas que a gente percebe como difícil, complicado e, por vezes, inacessível para os empreendedores é o tema de finanças. E olhem só, eu não pretendo, nesse nosso bate-papo aqui, entrar em detalhes de cálculo a respeito de alguns pontos específicos no campo das finanças. Até porque isso é algo que tem que ser feito com mais calma, com mais cuidado. Mas eu quero conversar com todos os jovens empreendedores que estão assistindo essa nossa conversa sobre alguns pontos que são fundamentais e que eles vão ser a base para os cálculos que vêm depois. Até mesmo para que a gente possa perceber a importância de algumas questões que muitas vezes são esquecidas. E não apenas quando a gente está tratando do tema de startups, mas quando a gente está falando de empresas, sejam elas pequenas, médias ou até mesmo grandes. O que acontece? Muitas vezes a gente vê as pessoas muito preocupadas com dois pontos. Um ponto é o desenvolvimento do negócio. Eu vou criar um novo produto, eu vou vender, eu vou divulgar. Isso é super importante. Agora, se eu estou desenvolvendo uma atividade, se eu estou produzindo alguma coisa, se eu estou fazendo um novo serviço, um novo aplicativo, seja lá o que for, uma solução inovadora, eu preciso ter uma base por trás disso. Eu preciso ter condições, inclusive, quando eu estou falando de um produto, por exemplo, de comprar os insumos para modificar, produzir o meu produto final. Se eu estou falando de um serviço que pode ser vinculado a um determinado aplicativo ou um serviço de uma forma geral, eu também preciso ter muito claro quais são as necessidades que eu tenho e os impactos financeiros disso. O Rafael comentou que eu sou consultor na área de empresas familiares e que há muitos anos, há mais de 30 anos, eu atendo famílias empresárias
E o que a gente vê, alguns dos pontos que eu vou colocar aqui, é uma realidade que acontece em praticamente todas as empresas. Não todos esses fatos que eu vou colocar, mas uma boa parte deles acontece de uma forma assim muito, muito significativa. E o que acontece? Isso faz com que muitas vezes a empresa perca tempo, deixe de ter os resultados que poderia ter, justamente porque não está adequadamente preparada para lidar com algumas questões. Então, eu comecei aqui a compartilhar na tela, eu preparei algumas lâminas para a gente conversar um pouco sobre estes temas. E, primeiro, o grande pano de fundo da nossa conversa é exatamente a gestão financeira. Como é que eu vou preparar o meu plano de negócios? Como é que eu vou estruturar todas as minhas necessidades para que lá na frente eu não fique sem recurso para conseguir desenvolver a atividade que eu estou me dispondo a desenvolver? Acho que é interessante comentar, né, eu fundei a minha empresa há mais de 30 anos, que é a Tempus, e lá atrás eu comecei exatamente desenvolvendo software, desenvolvendo sistemas. Esse rapaz aqui, simpático, que vocês estão vendo, é a minha versão 37 anos mais jovem. Quando eu tinha 13 anos, e aqui eu estou fazendo a apresentação de um sistema em uma feira. Isso, na época, era muito inovador. Um guri de 13 anos... Sou gaúcho, viu, pessoal? Então, aqui é guri. Um guri de 13 anos fazendo o sistema, desenvolvendo, né, era algo muito diferente. Tive a oportunidade de ser membro, dirigente de federações empresariais, da Federação dos Jovens Empresários, a Confederação Nacional de Jovens Empresários, Confederação Ibero-Americana de Jovens Empresários, do Sicredi, e hoje sou conselheiro do Conselho Federal de Administração, e hoje também sou diretor da Organização Latino-Americana de Administração. A experiência internacional que eu tive, aqui tem algumas imagens que mostram algumas das ações em que eu estive envolvido, na Itália, na OIT, dentro da sede da OIT aqui em Genebra, aqui na Feira de Hannover, na Alemanha, aqui no Googleplex, em uma das missões empresariais que eu coordenei mais de 20 missões empresariais para vários lugares do mundo, diversas vezes para o Vale do Silício, aqui visitando a SAP em Montreal, no Canadá, aqui numa reunião na Dubai Chamber of Commerce, em Dubai, e na maior feira do mundo, que é a Canton Fair, na China. Tudo isso me permitiu aprender bastante. Uma das coisas que eu aprendi é que os problemas dos pequenos negócios, os problemas dos negócios inovadores, eles mudam de endereço, mas de um modo geral eles são muito parecidos. Então, também rapidamente mostrando, esses são os livros que até o dia de hoje estão lançados e que eu participo como autor ou como coautor na área de liderança, na área de empreendedorismo, na área de negócios. Estão faltando aqui, na verdade, 2 livros, um em espanhol, que é Nasce um Novo Manager, e um outro sobre o impacto do Covid, o momento pós-Covid, que ainda não foi lançado, mas vai ser agora no mês de março. Bom, o óbvio é uma das coisas que eu aprendi, que deve ser dito. The obvious must be said. Hay que decir el óbvio. Por quê? Porque o que é óbvio para vocês não é óbvio para mim. Muitas das questões que eu vou estar trazendo aqui são lugar comum para algumas das pessoas que vão estar assistindo essa nossa conversa. Para outros, vai trazer algumas reflexões. Então, não tem como saber o que a outra pessoa sabe ou não sabe. Eu não posso imaginar que pelo fato de que é algo simples, que é algo básico, e que eu sei, e que eu já me dei conta, as outras pessoas também vão saber. Então, um ponto importante é que o óbvio deve estar em todos os aspectos que dizem respeito à organização. Então, por isso, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, e que é o mais óbvio de tudo, assim que a conexão aqui permitir que a minha tela mude, vamos ver. Hoje a conexão está muitas vezes menos rápida do que eu gostaria.
Vamos ver aqui. Primeiro ponto, fundamental. Absolutamente fundamental para quem está criando um negócio. Principalmente quando é o primeiro ou o segundo negócio, quando a pessoa ainda não tem uma experiência muito grande. Separar as contas da empresa das contas pessoais. E por que isso é importante? Ora, num primeiro momento, a gente tem N exemplos de startups que começaram na garagem, que começaram com o computador do dono, tudo isso está muito bonito. Mas a partir do momento que começa a gerar algum tipo de receita ou algum tipo de benefício direto para a pessoa, para o empreendedor, eu tenho que enxergar o que é receita e o que é gerado pelo negócio e o que é meu. Eu, pessoa física. Até porque a ideia dentro de uma startup, dentro de um pequeno negócio, que a startup logo que começa é um pequeno negócio, é um negócio diferenciado, em ambiente de incerteza, com a potencial de escalar muito rapidamente, mas é um pequeno negócio no momento. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho as minhas coisas e a empresa tem as coisas dela. Eu não posso misturar isso. Eu não posso utilizar, por exemplo, o recurso que entra de um investidor anjo ou o recurso que entra a partir da geração de caixa pelo próprio negócio que eu criei para pagar diretamente as minhas despesas pessoais ou para comprar um bem para mim. Eu não posso fazer isso. O que eu preciso fazer é ter muito claro, existe um prolabore, existe uma retirada que eu tenho que fazer na minha empresa, qual é esse valor? Ah, não, no início nós não vamos tirar nada. Ok. Tem alguma outra fonte de renda para sustentar esse empreendedor? Se não tem, como é que vai manter o negócio funcionando sem retirar dinheiro da empresa até as coisas começarem a gerar? Então, esse ponto é algo muito significativo. Não misturar as contas da empresa com as contas da pessoa, dos sócios. Eu não posso simplesmente, uma medida que eu tenho dinheiro na minha empresa, começar a pagar os meus boletos, pagar as minhas contas, utilizando esse recurso. Não. Se for o caso, eu preciso, junto com meus sócios, e a gente vai falar sobre isso ali na frente, definir um valor de retirada que é possível que cada um faça, sem comprometer também a realidade, a estrutura e o funcionamento do meu negócio. Então, primeiro ponto. E aí vocês vão dizer, mas Rogério, isso é óbvio. Pois é óbvio, mas eu digo para vocês, 30 anos que eu trabalho com consultoria. Em 99% das empresas onde eu entrei, startups, micro, pequenas, médias e grandes, algum tipo de mistura entre contas pessoais e contas da empresa existe. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu preciso saber o que eu tenho de receita efetiva da minha empresa e o que eu tenho efetivamente de despesas da minha empresa. Então, na hora de fazer um plano de negócios, se você vai imaginar que durante os primeiros X meses ou X anos não vai ter nenhum tipo de retirada para os sócios, pense, e eu vou me sustentar como? E o meu sócio vai se sustentar como? Ah, eu tenho família, eu tenho um monte de coisa? Beleza. Se não for o caso, pense melhor. Segundo, planilha de custos fixos e custos variáveis. Por que isso é importante? Ora, eu preciso saber quando a minha empresa não tem faturamento, eu estou começando uma startup, qual é o faturamento de uma startup no primeiro momento? Nada. Até porque muitas vezes a gente sabe que o recurso que a startup vai gerar é diferente de valor financeiro, é outro tipo de ganho. Então, isso não vai representar um ingresso. Só que tem uma coisa muito importante, né, gente? Não importa se a empresa está parada ou funcionando, não importa se eu tenho receita ou não, as despesas existem. Seja a licença de um determinado aplicativo, seja luz, seja o que for, eu tenho despesas. E existem algumas despesas que mesmo que eu não tenha nenhuma receita, não entrou um tostão na minha empresa, essas despesas vão existir. O que é isso? Despesas fixas, custos fixos. Então eu preciso, na hora que eu vou desenvolver o meu plano de negócios, na hora que eu vou fazer o planejamento financeiro da minha empresa, olhar
para todas as despesas que eu tenho e enxergar quais são aquelas que, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de receita, mesmo que não entre nenhum tipo de recurso, elas vão existir. São as chamadas despesas fixas ou custos fixos. Eu vou colocar isso na hora de fazer o planejamento financeiro. E existem os custos variáveis, né? Então, se eu estou desenvolvendo um produto, se eu estou vendendo algo, e este produto ele vai resultar, por exemplo, eu estou fazendo uma indústria, né? Nós tivemos aí em outros momentos no TIC Americas, no Eco Challenge e outros, vários produtos que foram desenvolvidos, por exemplo, a partir de reciclagem, a partir de muitos outros pontos. O que acontece? Esse produto, para ficar pronto, ele vai precisar de insumos. Então, quanto mais eu vender, quanto mais eu entregar, mais eu vou gastar comprando produtos para servirem de insumos, para montar aquele produto final. Mais eu vou precisar de luz, mais eu vou precisar de água. Se eu estou trabalhando com uma plataforma e eu estou utilizando desenvolvedores, eu tenho um aplicativo que eu tenho várias licenças, quanto mais desenvolvedores eu tiver, mais licenças eu vou precisar. Então, quanto mais eu estou crescendo, mais custos eu vou ter. São custos variáveis. Tem uma outra coisa que a gente também precisa lembrar, e é muito comum, gente, muito, muito, muito comum, nos planos de negócios, principalmente de negócios iniciais, ser completamente esquecido. Impostos. Impostos. Vocês sabem que o maior de todos os sócios aqui no Brasil e em muitos países das Américas são os governos municipal, estadual e federal. Então, na hora que tu gera uma despesa, uma receita, tu vais precisar pagar um imposto em cima disso, de alguma forma, em algum lugar. Isso precisa ser colocado como um custo variável, porque se eu vender 100, eu vou pagar imposto sobre 100. Se eu vender 500, eu vou pagar imposto sobre 500. Isso é fundamental. Custos variáveis. Então, do mesmo modo, todos aqueles pontos que, à medida em que a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso negócio, começam a aparecer em função da quantidade de receita que eu estou fazendo, eu preciso colocar e preciso enxergar isso separado. Tenho que ter em mente uma coisa: se eu não fizer nada, minha empresa não está tendo receita nenhuma, só despesa, né? Quais são essas despesas? E quanto isso representa mês a mês? E a partir do momento que eu começo a gerar receita, quanto que vai aumentar em termos de despesa, porque vai ter imposto, vai ter luz, vai ter todas essas questões que eu falei, e eu preciso ter isso muito claro. Então, desenvolver essa planilha de custos fixos e variáveis é um ponto fundamental, como um dos elementos, até para mim conseguir medir a capacidade que eu tenho de suportar o desenvolvimento do negócio, de suportar financeiramente aquilo que está acontecendo. Outra coisa, projeções. Projeções realistas. Olha, gente, eu não estou dizendo que nós temos que ser pessimistas. Não. Eu estou dizendo que todas as nossas projeções, elas têm que ser baseadas em realidade. Eu não posso imaginar que as coisas vão necessariamente ter um desempenho fantástico, extraordinário e maravilhoso. Na hora de fazer um planejamento, eu preciso enxergar pelo menos 3 possibilidades. Uma projeção pessimista, uma projeção otimista e uma projeção realista. Porque se eu fizer o meu planejamento financeiro baseado numa projeção maravilhosa, espetacular, apenas, e isso não acontecer, pelo menos num prazo mais curto, provavelmente vai faltar recurso para que eu consiga pagar até mesmo as minhas despesas fixas. Então, projeções realistas que levem em conta as dificuldades de uma startup, as dificuldades de um novo negócio, que me permitam fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas sem esquecer a realidade. Então, projeção realista de tudo aquilo que nós estamos enxergando. É muito comum, gente, as pessoas
enxergarem-se unicórnio em 2 anos. Não. A empresa A conseguiu, a empresa B conseguiu, portanto, é lógico que eu também vou conseguir. Vamos com calma. Vamos ser realistas e fazer as projeções financeiras de forma mais real. Outro ponto, fluxo de caixa. Gente, entendam o que é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é nada mais, nada menos do que, vamos imaginar uma planilha, uma tabela, onde eu vou lançar todas as despesas e todas as receitas. Eu posso fazer isso todos os dias, posso fazer isso todas as semanas, posso fazer isso todos os meses. Mas a importância de um fluxo de caixa é muito, mas muito grande. O prejuízo no final do ano, ele pode não quebrar a empresa. Ele pode não acabar com a minha startup se eu tive prejuízo 2 ou 3 anos. Quantos exemplos vocês conhecem de startups ou de empresas que tiveram prejuízo anos seguidos e que conseguiram financiar isso? Conseguiram a entrada de um novo sócio, conseguiram o aporte de um investidor, foram a banco buscar esse recurso. Tudo isso é possível. Então, o prejuízo no final de um exercício, ele pode não quebrar uma empresa. Mas o fluxo de caixa com um buraco, isso pode quebrar uma empresa muito rápido. Ou seja, se a minha previsão de despesas no curto prazo é muito maior do que a minha previsão de receitas e eu não tenho saldo, eu não tenho de onde tirar esse recurso, eu quebro. Vamos imaginar que a gente tem a nossa empresa, 4, 5 pessoas trabalhando, eu preciso pagar o salário dessas pessoas. Mas aquelas receitas que eu estava imaginando que aconteceriam, não aconteceram. Vamos imaginar que por alguma razão não entrou dinheiro. Eu tenho lá a minha reserva e eu vou utilizar a minha reserva. O que acontece quando a reserva acaba? Se eu não tiver alguma linha de crédito, se eu não tiver uma possibilidade de entrada de um novo financiador, se eu não tiver alguma coisa prevista para suprir aquela minha necessidade de caixa naqueles pontos mais críticos, eu quebro. E aí acaba-se o sonho de uma startup, ou de uma micro, pequena, média, ou mesmo grande empresa. Então, fazer o fluxo de caixa, mês a mês, pelo menos, mês a mês, projetado para 2 ou 3 anos. E lembre da questão do cenário positivo, negativo e otimista, realista e pessimista. Eu preciso fazer isso. Esse fluxo de caixa projetado para 2 ou 3 anos para frente, mês a mês. Não é ano a ano, gente, é mês a mês. Porque o problema ele acontece muitas vezes no curto prazo. Se eu faço esse desenho do meu fluxo de caixa, eu consigo enxergar que daqui a 3 meses, por exemplo, se não entrar dinheiro, eu vou precisar de 20 mil, 50 mil dólares, 30 mil dólares, sei lá, e eu vou ter tempo de alguma forma buscar isso. Se eu fizer essa projeção com antecedência e for fazendo acompanhamento ao longo do tempo, eu vou ter mais tempo ainda de buscar esse recurso. Se eu não fizer fluxo de caixa, um dia eu vou ter que pagar os funcionários e eu não vou ter dinheiro, ou não vou ter dinheiro para pagar a luz, ou não vou conseguir pagar a menor quantidade dos investimentos que sejam necessários. Então, estabelecer um fluxo de caixa é fundamental. Corte de custos. Gente, o que eu quero dizer com isso? Quando as coisas começam a funcionar, a gente muitas vezes acaba gastando mais do que é necessário. E quando chega uma crise, e não se enganem, as crises são cíclicas e elas vão chegar. Agora é uma pandemia. 2015 era uma crise, uma recessão. 2022 vai ser o quê? 2030 vai ser o quê? Não sei. Mas haverá novas crises. Se eu conseguir ao longo do tempo acumular uma gordura para utilizar nesses momentos de crises, fantástico. Como é que eu posso contribuir para que isso aconteça? Cortando os custos desnecessários. Então tem que ter alguém dentro da equipe que seja chato, para dizer o seguinte: para que tem que comprar isso agora? Por que eu estou comprando este e não aquele? Eu não posso simplesmente esbanjar os recursos da minha empresa, da minha startup, como se não tivesse consequência. Eu preciso continuamente olhar se tem alguma coisa que eu estou fazendo, alguma coisa que eu estou desenvolvendo que pode ter uma redução de custos. Eu não estou falando ficar o tempo todo demitindo pessoas, ficar o tempo todo
alienando imóveis, não é isso. É olhando dentro de toda a estrutura, de todos os custos que eu tenho, o que eu realmente preciso e o que eu posso deixar para mais adiante. Isso tem que ser feito continuamente e não apenas quando o sapato aperta. Fontes de financiamento. Ora, vamos dar um passo atrás. Lembram que eu falei da necessidade de se saber quais são os custos fixos e os custos variáveis e saber qual é o meu fluxo de caixa, para que eu possa, de alguma forma, identificar quando vai faltar dinheiro lá atrás, na hora que eu estou planejando, na frente do computador, no Excel, que aceita tudo e que não causa prejuízo enquanto as coisas não estão acontecendo? Pois é, justamente isso funciona para que eu encontre a quantidade, o valor necessário para que as fontes de financiamento sejam acessadas. Eu posso buscar dinheiro em banco, eu posso buscar capital próprio. E é lógico, quando a gente está falando de startup, que eu quero rodadas de investimento, trazendo investidores anjo, trazendo empresas de venture capital, trazendo outras empresas que venham me comprar. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso buscar fontes de financiamento que sejam suficientes para me fazer funcionar, para que tenham o valor necessário para que eu consiga utilizar o recurso e que eu não pague, aqui no Brasil e em outros países da América Latina, um juro absurdo, que muitas vezes não se coloca adequadamente num plano de negócios, num fluxo de caixa, e a empresa ela deixa de existir porque pagou tanto de juros que tornou o negócio inviável. Então, enxergar fontes de financiamento. Não só pensar, é lógico que eu vou buscar um investidor, vou buscar um investidor anjo, vou buscar todos esses possíveis investidores que a gente quer, mas talvez no primeiro momento eu preciso ter um estoque de dinheiro, eu preciso ter uma reserva, e para fazer essa reserva inicial, eu vou ter que ter alguém, ou vou ter que ter uma fonte. E a hora de pensar nesse alguém, nessa fonte, não é quando o sapato já está apertado, ou quando o pé nem entra mais no sapato. É antes de calçar o sapato no pé. Ou seja, na planilha, na hora de olhar para frente, pensando lá o que eu vou precisar de recurso e como é que eu vou buscar esse recurso. Um outro ponto importante. Aqui eu coloquei só uma imagem de um demonstrativo de resultado, mas eu preciso ter o hábito de todos os meses preparar um demonstrativo de resultado. Eu não estou falando de questão contábil, com todo respeito às questões contábeis, não é disso que eu estou falando apenas. Eu estou falando de que eu preciso ter uma apuração mês a mês dos resultados da minha organização, da minha empresa, da minha startup. Eu preciso saber quanto entrou, quanto saiu, preciso saber qual é o resultado que este mês trouxe, o que eu tive de resultado no mês passado e acompanhando isso, um resultado líquido. E separando. É despesa com venda. Qual é o custo de aquisição do meu cliente? Você já sabe o que é custo de aquisição do cliente? Se não sabe, dá uma pesquisada. Custo de aquisição de cliente é quanto que eu vou precisar gastar para trazer um cliente. Então, quanto que eu estou investindo para aquele cliente que fechou negócio comigo poder comprar de mim. Isso tem custo, isso tem que aparecer também. Despesas administrativas, despesas financeiras. Então, fazer uma separação para que eu possa ir acompanhando isso ao longo do tempo e como sabendo se eu estou indo num rumo mais adequado ou não. Mês a mês, demonstrativo de resultado. Agora, eu quero entrar em um ponto que é fundamental. Dicas de acordos entre acionistas para startups. Por que isso tem a ver com finanças? Porque necessariamente a gente precisa conversar sobre algumas questões com os nossos sócios quando a gente está começando. A hora de conversar sobre algumas questões não é quando entrou dinheiro, quando chegou um investidor dizendo eu quero comprar uma parte da tua empresa. Legal, a gente rediscutir, a gente falar sobre isso, mas eu preciso antes, quando eu estou começando, conversar com os meus sócios, entender a visão deles sobre os negócios, sobre o nosso negócio, sobre a nossa startup. O que vocês imaginam? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos organizar a nossa empresa de que forma? Qual é o percentual da empresa que a gente está disposto a vender, por exemplo, se chegar um investidor? Todos esses pontos precisam ser conversados. E não é só conversar, é escrever. Essa figura eu coloquei aqui, as
pessoas, os sócios conversando, escrevendo, desenhando isso, colocando no papel. Pode ser uma coisa informal, pode ser num e-mail, pode ser em algum lugar. Eu quero dizer que tem que estar escrito, não pode ficar na cabeça das pessoas este acordo de como lidar com essas situações, porque a gente esquece, as pessoas entendem as coisas de um jeito diferente. Isso é fundamental. Todas as questões financeiras, todas as questões de funcionamento, tudo isso eu preciso gradativamente ir colocando no papel. E uma outra coisa, para a gente terminar o nosso papo aqui inicial e depois ficar aberto para perguntas, distribuição de lucros. A nossa startup começou, está bem, começou a entrar recurso e começou a sobrar dinheiro, ou seja, esse é o objetivo, né? De alguma forma, minha empresa está gerando receita suficiente ou, de alguma forma, eu consegui fazer o negócio gerar lucro. Como é que nós vamos distribuir esse lucro? Que percentual vai ficar para a empresa? Que percentual vai para os sócios? É uma SA, eu já me transformei numa SA. Todas essas questões eu preciso conversar de novo. Antes, quando eu ainda não tenho receita, quando eu ainda não tenho investidor, quando eu ainda não tenho sócio que vai fazer um novo aporte. Não é depois que isso está acontecendo ou já aconteceu, porque aí o problema é muito grande. Então, pense, acordo entre sócios, e um dos pontos que mais traz problema é distribuir os resultados, sejam eles quais forem, os lucros, a distribuição, as oportunidades, tudo isso tem que estar muito claramente discutido. Antes da gente entrar nas dúvidas, só deixo uma mensagem para vocês. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu deixo aqui meus contatos para quem quiser me adicionar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, @RogérioBono, você me acha. Estou à disposição para quaisquer dúvidas agora ou depois. É isso aí, Rafael. Excelente. Obrigado, Rogério. Se quiser, bota esse último slide de novo com o seu contato, para o pessoal ter mais tempo para revisar isso com mais calma. Obrigado novamente, Rogério. As dicas importantíssimas, sugestões muito válidas, e apresentado de uma maneira muito, muito clara. Muito obrigado novamente. Aqui a oportunidade para conversar com os participantes. Quem tiver perguntas podem levantar a mão ou escrever no chat. Se querem rever a apresentação, isso vai estar gravado na página do YBT Bootcamp, que vamos mostrar daqui a pouco. Mas se quiser botar, Rogério, aí, vamos mostrar para todo mundo aqui os seus contatos. Importante deixar uns minutos aí. Aproveitando, todo mundo, se perguntas nesse momento, está aberto, pode escrever pelo chat ou levantar a mão. Aproveitando que a gente está com o Rogério aqui. Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa, enquanto não vem uma pergunta, claro. Rafael. As pessoas, às vezes, se preocupam em fazer as contas. E não adianta eu sair fazendo contas, até porque hoje em dia tem aplicativos para fazer fluxo de caixa, para fazer projeções, mas eu preciso dizer o que eu quero. Então, se eu não entendo os conceitos, se eu não percebo os cuidados que eu tenho que ter, eu vou estar simplesmente colocando números que não vão fazer sentido nenhum. Então, eu preencho uma planilha no Excel ou qualquer outro aplicativo para fazer um cálculo de alguma coisa com números que não representam nada. Então, muito mais importante do que colocar os números e fazer os cálculos através de um aplicativo é entender os conceitos, é perceber questões como essa que eu coloquei que são importantes, para que se tenha condições de, então, transferir isso para um aplicativo e tirar resultados. As pessoas se preocupam, mas as contas eu não sei fazer, não sei o que. Não, isso é o de menos. A questão é entender os conceitos. Não, obrigado, Rogério. Esse ponto é muito importante, porque a gente recebe projetos de todos os países, né, no TIC Américas, e a gente vê essa dificuldade no entendimento. É muito empreendedor, desafio de entender como funciona, como fazer a projeção. Não é só botar um número no Excel. Eu entendo exatamente o que você está falando, a gente vê isso muito. Por isso que apresentações como a sua ajudam a abrir a cabeça um pouco mais dos empreendedores. Temos uma pergunta aqui, eu vou ler aqui, Rogério, para você. Alessandro perguntando, qual seria seu conselho para fazer uma projeção para 2 anos no meio de agricultura? Com Covid-19, os clientes são menos investidores. Tem alguma especificidade diferente? Saúde desde
Bolívia? Da Bolívia. Muito obrigado, Alessandra, pela sua pergunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Alessandra. Mucho gusto hablar con los amigos de Bolivia. Entonces, nós estamos vivendo um momento muito diferente, muito complexo na história da humanidade. Então, o que acontece? É um momento onde nós não podemos deixar a ousadia de lado, mas ela pode ser uma ousadia um pouco mais calculada. Ou seja, existem projeções do Banco Mundial que apontam que o ano de 2021 vai ter uma retomada da economia global em termos de 4 pontos percentuais de crescimento do PIB. E aqui no Brasil, algo em torno de 3,5%. Na Bolívia, não tenho as informações aqui. Mas é legal dar uma pesquisada nisso. É lógico que uma startup ela não vai crescer de acordo com a economia, mas ela vai vender para pessoas que dependem da economia, e muito da economia de base tradicional. Então, é um momento de ser um pouco mais ao realista do que ao otimista. Enxergar, sim, nós vamos crescer, vamos desenvolver, mas colocar números mais realizáveis, mais factíveis do que projeções fantásticas. Eu posso estar pronto para atender uma projeção maior do que aquela que eu imaginei. De repente, eu tenho mais vendas, eu tenho uma divulgação maior do meu produto, do meu serviço, do meu aplicativo, seja lá do que for. Legal, eu tenho que ter os meios para atender isso. Agora, o problema é que muitas vezes, quando a gente é demasiadamente otimista, a gente não tem os meios para atender uma queda. Eu imaginei que eu ia faturar 100, estou faturando 20, como é que eu vou buscar recurso para cobrir esse buraco? Então, é preferível imaginar que eu vou trabalhar ali com 40 e fazer 60. Bom, eu vou correr atrás para conseguir atender isso, também tendo todos os meios, do que o contrário. Então, minha sugestão nesse momento é um pouco de cautela. Otimismo, pero no mucho. Excelente, obrigado. Rogério, a gente tem outra pergunta, mas a gente pode pedir, por favor, para a gente vai mudar o slide, você pode cancelar o seu, um momento, por favor, Rogério. Obrigado. Enquanto eu preparo a próxima pergunta, muitas graças, Alessandra, pela pergunta. A Samantha também está perguntando, uma pergunta muito comum. Que bom que você fez essa pergunta, Samantha. Você tem um modelo para fazer toda a análise financeira? O modelo que você conhece, Rogério, você pode sugerir? Muitos empreendedores fazem essa pergunta. Obrigado, Samantha. Existem diferentes modelos para diferentes áreas. Então, por exemplo, eu posso ter modelos de plano de negócios, existem diferentes modelos para diferentes tipos de negócios. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando com uma health tech, eu estou desenvolvendo uma startup na área de saúde. O campo da saúde ele tem algumas especificidades, eu posso buscar um modelo para essas especificidades. Se eu estou desenvolvendo, como eu falei, no ano passado nós tivemos uma empresa no Eco Challenge que trabalhava com a questão de reciclagem. Então é bem diferente fazer um plano de negócios para uma empresa da área de reciclagem do que para uma health tech ou para uma fintech. Então depende do tipo de atividade para fazer o plano de negócio. Outro ponto, para fazer um fluxo de caixa ou um demonstrativo de resultado, existem inúmeras possibilidades. Eu aconselho sempre fazer uma que seja mais simples e ir complementando ela à medida que as informações vão sendo geradas. Então não adianta a gente criar um modelo ou buscar um modelo extremamente complexo, extremamente cheio de detalhes, se isso não vai fazer sentido para mim, só vai me tomar mais tempo para mim separar as informações. Então a minha sugestão, muitas vezes, o Sebrae tem alguns modelos bem simples que podem ajudar a se começar, e à medida que vai criando um grau maior de complexidade, buscar o suporte de pessoas que tenham mais conhecimento para ajudar com isso. Olha, eu estou usando isso aqui, o que eu posso fazer para acrescentar, para melhorar? É uma dica, né? Então, uma dica, o Sebrae, sem dúvida, ele traz esse suporte aí para modelos simples de questões financeiras. Excelente, Rogério. O Sebrae tem bastante ferramentas que vocês podem também tirar. Aproveitando também para respeito do nosso convidado, a gente queria só mostrar também as nossas redes aqui.
Se vocês tiverem outras perguntas, podem mandar o e-mail do Rogério ou diretamente para nós, ticamericas@ybt.net. A gente pode repassar essa pergunta, os contatos para o Rogério, se tiverem outras perguntas. Lembrando os websites aqui para se inscrever, inscrever seu projeto, se você já não inscreveu, né, 28 de fevereiro, pode no ticamericas.net, onde você pode escolher a categoria do ou Desafio Inovação, onde melhor encaixa o seu projeto, né, para apresentar. E também para assistir esse vídeo novamente, ou que fizemos durante esse ano, em inglês, espanhol, português e francês. Você pode entrar no ybt.net Bootcamp. Esse é o site onde vocês vão encontrar outras sessões, e essa vai estar gravada também para você assistir novamente. Queríamos perguntar se vocês puderem fazer pesquisa bem rápido. Eduardo, pode poner, por favor, a survey. Isso nos dá a ver como melhorar essas sessões no futuro. São 4 perguntas bem rápidas, lhe agradeço muito, se puderem, 5 perguntas, só para a gente ver como melhorar essas sessões para vocês, empreendedores. E a gente terminando aqui, para respeitar o tempo de todo mundo, e agradecendo novamente ao Rogério pelo apoio, não só nessa sessão, mas sempre apoiando o YBT e a Tica, que é um programa que faz anualmente, né? E realmente essa mentoria, essas ações, é para sempre para vocês, empreendedores. Não é só durante o programa Tica Américas. A gente cria essas sessões para ajudar a melhorarem seus negócios continuamente. Rogério, muito obrigado. Realmente foi muito, muito bom, bem claro, bem prático. E não sei se tem últimas palavras, mas eu passo aqui o meu microfone para você. Rafael, Eduardo, meus amigos do YBT, eu deixo um grande abraço. Fico muito feliz de ter mais uma vez participado aqui de uma ação para os jovens empreendedores das Américas. E eu gosto sempre de deixar uma mensagem para as pessoas que estão montando seus negócios, que estão começando a colocar as ideias em prática. Eu costumo ser ousado, mas com uma ousadia calculada. Na nossa equipe, sempre tem que ter alguém que pense diferente da gente. Se todo mundo concorda com tudo, cuidado, porque a gente pode ir rapidamente para um lugar que talvez não seja o melhor. Se tem alguém na nossa equipe que diz, olha, pensa, por que não faz diferente? Será que isso aqui não poderia ser de outra forma? Por que está gastando isso agora? Se eu tenho alguém na minha equipe que faz esse freio, que faz as pessoas pensarem, a chance da gente ter sucesso aumenta muito. Então, pense nisso. Tenha dentro do seu grupo de sócios ou de colaboradores alguém para ser aquele que vai dar uma cutucada de vez em quando e colocar um ponto de interrogação em cima das ações que estão sendo feitas. Isso fica muito importante. Obrigado a todos que participaram também e participaram com perguntas. Obrigado, Rogério, e boa sorte a todos os empreendedores do projeto na Tica Américas. Podem escrever para a gente pelo e-mail, se tiverem dúvidas. Uma boa tarde a todos. Muitas graças também ao participante da Bolívia. E tenham uma excelente tarde. Muito obrigado, Rogério. Abraço. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.